Tudo bem ser cafona. O cristão é muitas vezes visto assim, aos olhos do mundo. E é bom que você entenda isso. Não importa o quanto você tente ser descolado, pois não é uma questão meramente estética, embora o legalismo às vezes fazem sim as pessoas realmente cafonas esteticamente. E se você quer ser muito descolado, também daquele tipo de cristão que se diz que pensa fora da caixa, também, né? Pois é uma parada forçada às vezes, sabe? Mas o que eu quero dizer é o seguinte: não importa se você é daqueles cristãos que vem à nossa mente, por exemplo, como os mais amados, Augusto Nicodemos, Jonas Madureira, John Piper. É claro que eles têm os seus haters, mas são muito considerados dentre o povo de Deus. Mas, aos olhos do mundo, eles são considerados cafonas. E sabe por quê? Porque eles creem em Deus. E não é crer em Deus de um modo genérico, numa divindade desconhecida, um Deus genérico. Pois, se você perguntar para muita gente, a maioria das pessoas vão dizer que eles creem em uma divindade. Mas como diz Tiago no capítulo 2, versículo 19, você crê que existe só um Deus? Muito bem. Até os demônios creem e tremem. Fecha aspas. Então dizer que crê não significa muita coisa, pois o homem ele tem o senso do divino dentro de si. E é religioso por natureza, pois fomos feitos à imagem de Deus para termos comunhão com Ele. É um dos aspectos de ser criado à imagem de Deus. Mas a imagem de Deus em nós, ela foi deformada pelo pecado. Eu estou estendendo muito, né? Parece que eu estou indo para outro assunto, mas o que eu quero dizer é que é comum vermos as pessoas dizendo que creem em Deus. E as pessoas acham isso legal quando escutam isso. Olha como ele é espiritual. Aí você pergunta, quem é Deus para você? Ah, Deus para mim é uma força, é a natureza. Ou seja, não é um Deus de fato pessoal. Não creem que nós somos seres humanos caídos, mortos espiritualmente para com Deus, condenados pelos nossos pecados e que são ofensas contra o Criador que é santíssimo. E ao se dizerem pecadores, eles vão dizer que são pessoas falhas. É isso que eles entendem, mas não perdidas, condenadas. E com isso eles não veem a necessidade de um Salvador, pois não se consideram que necessitam de salvação. E essa salvação é ofensivo, fere o ego humano. E se creem em uma espécie de salvação, e todas as religiões do mundo creem em uma espécie de salvação, onde irá para o céu ou para um plano maior ou um plano melhor, porém creem em uma salvação por obras. Todas as religiões creem em salvação por obras. Até mesmo o Espiritismo, onde a ideia de salvação, né, podemos assim dizer, está depositada na ideia de uma reencarnação superior. Por isso é necessário obras, para um plano espiritual melhor você partir. Como disse, em todas as religiões, a salvação é pelas obras, exceto na fé cristã histórica, resgatada pela Reforma Protestante, que não crê no faça isso e viverás, faça isso e será salvo. Obras, méritos diante de Deus, né? Se auto-justifica. Não. Ao contrário disso, sabemos que não podemos nos salvar. Como disse Paulo em Gálatas, se o homem pudesse ser salvo pelas obras da lei, Cristo morreu em vão. Por isso confiamos nele. Se somos salvos pelos méritos, pelas obras, somos salvos pelos méritos, pelas obras de Cristo em nosso favor, em nosso lugar. Não há mérito algum em nós mesmos. E é aí que é ofensivo ao homem natural.
A humanidade caída quer se justificar. Vive correndo em busca de redenção, ser o seu próprio redentor, ou colocando sua esperança em outras coisas como redentores, e não em Deus. Então, tranquilo. Isso não ofende ninguém, você crer deste modo, né? Agora, entender quem é Deus, quem nós somos e a nossa culpa diante de Deus e que estamos perdidos, a não ser que o próprio Deus nos resgate dele mesmo. E foi isso que ele fez, através de Jesus. Isso sim é considerado ofensivo. E esse é o Evangelho. E o Evangelho, ele muda tudo. A nossa vida é transformada por essa verdade. E nós não chegamos nela por acurada investigação, reflexão. Mas foi o próprio Deus que não somente iluminou, mas também deu para nós visão para enxergar. Não há mérito nenhum em nós. Pela graça sois salvos mediante a fé. E a própria fé não vem de nós, mas é dom de Deus. E se estamos ainda unidos a Cristo, cremos que estamos unidos a Cristo, esquece esse ainda que eu acabei de dizer. Deus, ele nos dá força para perseverar. Deus nos preserva. É uma via de mão dupla, soberania de Deus e responsabilidade humana. Embora, em última instância, tudo depende dele, né? Vocês estão entendendo do que eu estou falando? O assunto do vídeo em questão, né, é sobre ser cafona. E quando nós cremos não em um Deus genérico, mas no Deus dos cristãos, e eu também não estou falando os cristãos genéricos, né, os nominais, ou seja, aqueles que apenas carregam o nome de cristãos, mas não são. Quando nós cremos no Deus dos cristãos, nós sim somos considerados estranhos. E eu sei que muitos cristãos também dão motivo para isso. Muitos dão um péssimo testemunho. Como Paulo vai dizer lá em Romanos, capítulo 2, aplicando aos judeus, né, que negaram a Cristo, que pregavam uma santidade, porém não viviam aquilo que eles pregavam. Paulo vai dizer, Deus, ele é blasfemado por vossa causa. Mas, independentemente, no fim das contas, dando bom ou mau testemunho, nós seremos odiados. E ao falarmos a respeito daquilo que nós consideramos ser a verdade, sim, nós cremos que há uma verdade absoluta. E isso não como vão dizer, isso é... Como que é a palavra? Sumiu aqui a mente, né? Sim, nós cremos em uma verdade absoluta, pois crer em várias verdades é uma completa loucura, é relativismo. E não há várias. Se há várias verdades, não existe verdade. Ah, lembrei. Nós somos chamados de intolerantes. Mas por crer que nós cremos que há uma verdade absoluta, e não nesse papo aí, é verdade para você, mas não é verdade para ele. Cada um tem a sua verdade. Isso é uma esquizofrenia social, né? E se nós nos calarmos a respeito da verdade, aí sim, nós estaríamos agindo sem amor. E você vai ver, né? Pode estar tudo bem com você, até você falar sobre a verdade, o caminho, a vida. E nós cremos que o caminho, a verdade e a vida é Jesus. E o ser humano natural, ele não quer Jesus. Ele não aceita as coisas do Espírito. Não quer o Jesus bíblico, pois os Jesus genéricos, eles podem até aceitar o justiceiro social, ou um que é somente um bom mestre, que falou coisas amorosas. O mundo acha maneiro esse Jesus genérico, que não é o Jesus bíblico. Mas o Jesus que disse, se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome sua cruz e siga-me. Esse eles não querem. E esse não é somente cafona, mas também é considerado extremista, né?
assim como aqueles que o seguem, nós. Lembra do primeiro amor? Quando você se converteu, o primeiro amor, eu quero dizer, no início da sua conversão, né? E você foi muito impactado, né? Você estava lendo bastante a palavra de Deus, orando, tendo comunhão com seus irmãos, da família da fé, pois você se achegou a uma igreja. E pelos família. O que eu ia falar? Pelos da família de sangue e pessoas próximas, você acabou sendo chamado de fanático. Algo cafona aos olhos do mundo, né? Tolo, louco, perdendo tempo. Tem um vídeo que eu vi de um lutador do UFC chamado Brian Ortega, muito bom em jiu-jitsu, né? Parece que ele tá depois do Charles Oliveira já na questão de vitórias por finalização, né? Esqueci o nome agora também. Nossa, eu tô lesado. E já vi umas 2 entrevistas dele, onde ele aproveita da oportunidade para proclamar a Cristo para uma multidão, né? E em uma dessas, que não foi no octógono, mas foi depois, nos bastidores, para uma repórter, ele dando a entrevista, e ele concorda, né? E ele vai falar que as pessoas vão achar brega, clichê, né? Que ele vai dizer, né? Vamos dar uma olhada aqui nessa entrevista. Because I don't want to talk to Brian Ortega, the fighter, right now. I want to talk to Brian Ortega, the man, and I want to say, how are you doing, Best brother? interviews, bro. How are you doing, brother? I'm doing good, bro. Yeah, I'm doing good. I'm not gonna lie to you, bro. Like, I'll be honest with you right here. It's been rough. I lost one of my best friends. I lost 2 friends after that. I got betrayed by people that were close to me. I had 4 surgeries back to back to back. Just a lot of things in my personal life, bro, and it looked dark. And bro, I know a lot of people think it's cheesy or whatever, bro, but I went to church, I found God. And a year ago, I was a broken man, and now today, I'm married. I got my kids with me. God gave my family back, and look at us, we're doing good. Ele vai dizer cheesy e o tradutor vai traduzir por clichê. Mas cheesy não significa somente clichê, mas também cafona, brega. Eu já ouvi, eu não lembro quem, um rapper gringo da cena do rap cristão americano, dizer que o rap cristão é considerado cafona dentro do movimento hip hop. Pois, na real, não está falando de coisas depravadas e criminosas, mas sim das coisas de Deus, por isso, as coisas do alto. Não está falando de drogas, ostentação e sensualidade, mas sim como nós cremos em algo infinitamente superior, eterno, e não nos prazeres transitórios, enganosos do pecado, das ilusões do pecado. Cremos em algo muito mais refinado, como diz o salmista no Salmo 73, quem eu tenho no céu, senão a ti, e não há nada que eu deseje na terra, senão a ti. Minha carne e meu coração podem fraquejar, mas o Senhor é minha herança, minha porção para sempre. Amém, meus irmãos? Deus abençoe vocês, cafonas. E outra coisa. Essa semana, ou provavelmente no começo da semana que vem, as novas camisetas Rima Teológica estarão prontas. Eu fui atrás de um tecido mais leve, agradável e ainda assim resistente. E todos que comprarem receberão um brinde, um presente que eu creio que vocês irão gostar, né? Serão beneficiados com um bom produto, inclusive, além de estarem ajudando o Ministério Rima Teológica de Rap Cristão, para que eu continue produzindo novas músicas e fazendo conteúdos assim como esse, né, irmãos? Que demanda tempo, estudo. Mas agora sim, meus irmãos, Deus abençoe vocês.